A separação dos poderes, olha, esse é um daqueles conceitos-chave, sabe? Ele está na base de praticamente toda a democracia moderna. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender como é que isso funciona na prática. Sabe aquela pergunta, como é que a gente faz para conter governos autoritários, para corrigir abuso de poder? Pois é, essa questão não é só papo de livro de história, não. É um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. E para achar uma resposta, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Na verdade, alguns séculos. Então, para começar a desvendar esse mistério, vamos olhar para um momento da história que todo mundo conhece, a Revolução Francesa. Foi uma tentativa gigante, cheia de boas intenções, mas que no fim das contas não resolveu o problema central do poder. A ideia dos revolucionários era até bem direta. Vamos derrubar a monarquia absoluta e colocar no lugar um Estado liberal, um Estado que garanta direitos e liberdades para todo mundo. Eles pensaram que, se criassem leis novas e fortes, como a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a tirania simplesmente não teria como voltar. Mas será que bastou colocar tudo no papel? A história meio que responde isso pra gente, né? Ter uma boa ideia, uma lei bonita, isso por si só não garante que a mudança vai acontecer de verdade. E aqui a gente vê o ciclo completo de forma bem clara. A França começa com um poder todo concentrado no rei Luís XVI, aí vem a Revolução, um período de caos, de instabilidade política total, e onde isso termina? Com o imperador Napoleão, que era, na prática, outro governo autoritário, ou seja, foi como trocar 6 por meia dúzia. É o que o historiador Modesto Florenzano aponta aqui. No final, o que prevaleceu na França foi um tipo de Estado centralizado, com um soberano único, muito parecido com o que existia antes. Então, a Revolução Francesa plantou a sementinha da ideia de um Estado de direito, mas na prática não conseguiu fazer essa ideia florescer. Então fica a pergunta, né? Se a França falhou nisso, quem acertou? O curioso é que a resposta, ou pelo menos um modelo muito melhor, já existia. E era só olhar para a Inglaterra, 100 anos antes da confusão toda na França. Lá na Inglaterra, a gente teve a Revolução Gloriosa. E olha, bem diferente daquela instabilidade toda da França, a Revolução Inglesa conseguiu criar um sistema novo e, mais importante, estável, a monarquia parlamentarista. E o coração dessa mudança foi a Declaração de Direitos de 1689, o famoso Bill of Rights. E isso aqui não era só um papel com boas intenções, não. Foi uma mudança real, prática, na estrutura do poder. Limitou o poder do rei, deu mais força para o parlamento em coisas essenciais como leis, impostos, exército. E o ponto crucial, o monarca não podia mais simplesmente ignorar as leis. Foi uma virada de jogo. E essa experiência real, essa coisa que aconteceu na Inglaterra, não passou despercebida. Um pensador muito perspicaz olhou para aquilo tudo e pensou, peraí, tem algo muito importante acontecendo aqui. E foi ele que transformou essa prática em uma teoria que mudaria o mundo. Esse cara era ninguém menos que Montesquieu. Ele estudou a fundo o que aconteceu na Inglaterra e, a partir dali, formulou a sua famosa teoria da separação dos poderes. Para ele, a missão número 1 de um Estado moderno era bem clara: garantir a liberdade das pessoas. Mas o que é liberdade para Montesquieu? Essa definição aqui que é genial. A liberdade é o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Ou seja, não é a anarquia, não é fazer o que der na telha. É ter a liberdade de agir, de viver, mas dentro de um conjunto de regras que valem para todo mundo. E para que essa liberdade dentro da lei pudesse existir de verdade, Montesquieu sacou que o poder do Estado precisava ser totalmente redesenhado. Isso nos leva ao conceito de Estado de Direito. Um Estado onde o poder é limitado pelas leis e essas leis valem para todo mundo, inclusive para quem governa. E como redesenhar esse poder? A grande sacada dele foi dividir o poder do Estado em 3 partes, 3 ramos independentes. De um lado, o legislativo, que é quem cria as leis. Do outro, o executivo, que administra o país. E, finalmente, o judiciário, que julga quem desrespeita essas leis. A ideia era simples e poderosa: impedir que uma pessoa só ou um grupo só mandassem em tudo. Esse quadro aqui resume perfeitamente essa evolução. Pensa só, a gente sai de um estado de natureza onde cada um tem seu próprio poder e o resultado é caos, daí a gente vai para o absolutismo, onde o poder se concentra todo no rei e o resultado é o desrespeito aos direitos, e finalmente a gente chega no estado de direito. Aqui, o poder é separado e o resultado, a proteção da liberdade pela lei. Ok, então a solução é só separar os poderes em 3 caixinhas e pronto. Bom, não era tão simples assim. Montesquieu sabia que só dividir no papel não adiantava. Faltava o pulo do gato. Para a separação de poderes funcionar de verdade, cada um desses ramos precisava ter um jeito de fiscalizar, de frear o poder dos outros.
É o que a gente chama de poder contra poder, ou sistema de freios e contrapesos. A ideia é criar um sistema onde a ambição de um poder serve de freio para a ambição do outro. Quer um exemplo prático disso? Imagina que o legislativo cria e aprova uma lei nova. O executivo, por sua vez, pode olhar para essa lei e vetar. Dizer, não, essa lei não vai passar. Isso é uma ferramenta direta de controle que impede o legislativo de aprovar o que bem entende, sem supervisão. Mas onde é que esse sistema, essa ideia de freios e contrapesos, foi realmente levado ao nível máximo, aperfeiçoado e colocado em prática para valer? Bom, a teoria nasceu da observação da Inglaterra, como a gente viu, mas foi do outro lado do oceano, num contexto totalmente novo, nos Estados Unidos, que essa ideia foi consolidada e se tornou a base da democracia moderna que a gente conhece hoje.